E entramos no terceiro frente a frente deste jornal de campanha com José Pinto Coelho, presidente do Partido Nacional Renovador. Para já, boa noite. Boa noite. Que um dos partidos mais à direita que concorre nestas eleições. O outro convidado é Sérgio Calles, líder do PPV-CDC, Partido de Cidadania e Democracia, um nome um pouco complicado, talvez haja oportunidade para falar sobre isso, que aliás reivindica-se da democracia cristã. Mas já vamos falar um pouco isso. Boa noite a ambos. Boa noite. E começo por si, José Pinto Coelho. Exatamente, já se sabe que vamos receber cerca de 4.500 refugiados, 4.500 refugiados. Há um reforço de verba da União Europeia, mas o PNR tem cartazes espalhados pelo país, pelo menos em Lisboa, a dizer refugiados aqui não. Não está a incitar ao ódio com isso? Num país de imigrantes e de acolhimento. Tomara a nós ter cartazes pelo país. Temos um cartaz solitário em Lisboa. Eu vi um, pelo menos. Que os tolerantes democratas, donos da liberdade, já vandalizaram. Vamos lá ver. Ao princípio íamos receber 1.500, já vai em 4.500, mais tarde há de ser muitíssimos mais. Não há incitamento nenhum ao ódio, porque como é que se pode incitar ao ódio quando em Portugal as famílias são despejadas insensivelmente das suas casas, postas na rua, quando há tanta gente no desemprego, tanta gente a ter que emigrar porque o Primeiro-Ministro manda emigrar, que lá fora é que há oportunidades, tanta gente a passar fome, crianças que chegam de manhã às aulas mal nutridas, idosos na miséria, o país... E pensa que isso se resolve não acolhendo pessoas que estão a fugir da guerra? Espera. Isso é uma falácia da comunicação social. É preciso para apontar o dedo aos grandes culpados de tudo isto, que é a política externa norte-americana e europeia, e, obviamente, estou a falar de Merkel, estou a falar de Durão Barroso, etc., que são os grandes culpados por tudo o que se está a passar que se passou no norte da África e no Médio Oriente, que deram cabo dos regimes que garantiam a estabilidade local, e, portanto, eles é que são criminosos, que têm as mãos sujas de sangue, do sangue que está agora a correr lá. E nós não queremos receber estes refugiados por duas ordens de razões. Primeira, porque isso configura uma injustiça gravíssima contra os portugueses que estão a passar mal. Porque para eles há ajudas, para nós não há. E outra razão é porque são pessoas completamente diferentes. São invasoras por natureza. O seu ADN é de invasão e nós não podemos aceitar... Então, eu vou-lhe pedir só uma coisa. Peço desculpa de interrompê-lo. Vai ter bastante tempo. Até porque temos uma pergunta também que se prende com isto. Já agora passava a palavra aqui ao Sérgio Calles, que aceita refugiados, mas QB, quanto basta? O que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Também aos telespectadores. É assim, em primeiro lugar, eu não sou o líder da democracia cristã. Eu sou o representante da democracia cristã nestas eleições, por uma série de fatores que agora não vêm ao caso. Bom, o que nós defendemos é que, quando ouvimos o responsável pela parte do apoio aos refugiados, que é o engenheiro António Guterres, na ONU, dizer que estão 20 milhões num pipeline, portanto, em vias de se dirigirem para a Europa, vemos que a questão é muito mais vasta do que aquele acordo que foi assinado por vários países, entre os quais Portugal. Portanto, o espírito desse acordo, que era receber os refugiados, independentemente das razões, portanto, refugiados, sabe que o Papa é favorável a isso. Eu não quero, nós ainda vamos ter uma pergunta, mas sabe isso, o Papa, aliás, até o próprio Vaticano abriu as portas. Exatamente. E aí também aponta para a questão da sociedade, também ela própria dá resposta, não só os Estados, mas também a sociedade. Bom, e então, nós temos essa questão em que não temos portanto, a vaga é tão grande. A vaga é tão grande que aquilo que nós defendemos é que o apoio seja o mais próximo possível do local de origem dos refugiados. No caso dos migrantes, mesmo na terra deles, dos migrantes... Normalmente são onde estão em guerra. No caso dos migrantes, não. Sim, mas sim. Refugiados, sim. E a solução que nós defendemos é uma solução que agora, nos últimos dias, tem saído várias notícias sobre isso. A Alemanha e a Áustria libertaram um pacote de 5,5 milhões de euros. 1.000 milhões de euros para ir nesse sentido. Portanto, ao fim e ao cabo, o que nós estamos a dizer é que as condições e portanto, o que foi pensado naquele tratado não é aquilo que está a acontecer
e para situações diferentes, soluções diferentes. Neste caso, felizmente, parece que estão-nos a dar razão, não é? A democracia cristã. Não é pô-los longe das nossas portas, a questão é que temos que ver as nossas possibilidades, as nossas necessidades, sem esquecer que a Europa, um quarto da população vive abaixo ou prestes a estar abaixo do limiar da pobreza. Se me permite, nós temos uma pergunta em que vão responder ambos, uma pergunta dos cibernautas, vão responder ambos num minuto, tem uma câmara para o fazer. Obviamente que a pergunta tem muito a ver também com esta conversa que estamos aqui a ter, e vamos então à pergunta de Mónica Oliveira, que tem, curiosamente, exatamente a ver com a notícia desta noite. Os líderes europeus chegaram a acordo para que haja um esforço de 1.000 milhões de euros para acolher refugiados, e a pergunta então é, e vamos então tentar ver exatamente essa pergunta de Mónica Oliveira, que não estamos a conseguir. Mónica Oliveira, exatamente, quer saber se é possível acolher mais refugiados com a atribuição de mais verbas europeias. Aliás, já aconteceu. Foram exatamente reforçadas. Podemos começar por aqui. Tem um minuto, pode olhar para a sua Câmara. Mónica e restantes portugueses, a questão não é do Podemos. A questão é que não se devem canalizar verbas europeias ou nacionais ou do que é que seja para sustentar aqueles que nos vão invadir e que vão trazer o terror para as nossas terras. Não nos iludamos. Basta olhar para a história, basta ler os livros de história e ver as sucessivas invasões otomanas e islâmicas no continente europeu, nomeadamente na Península Ibérica, que chegaram cá em 711 e demorámos 600 anos a correr com eles. Basta olhar para a história muito recente do que é que se tem passado nos países europeus que estão invadidos pelos islâmicos, França, Inglaterra, Alemanha, Holanda, etc. Eles querem se impor, já querem tirar a cruz da bandeira suíça. Qualquer dia vão chegar cá a Portugal e vão dizer que querem tirar a cruz de Cristo dos nossos monumentos. E a nossa matriz europeia, a nossa matriz civilizacional é cristã. E nós não podemos consentir em que um dia as nossas netas andem todas tapadas, em que os islâmicos nos dominem, porque é isso que vai acontecer. E, portanto, as verbas têm que ser canalizadas para os nossos, para os portugueses. Ok, muito obrigada. Já acabou o seu minuto. Obviamente ainda temos muito mais tempo de debate pela frente. E então agora a mesma pergunta, olhando para a sua câmara que está ali, penso que está ali, exatamente, está aqui deste lado, e respondendo então num minuto. Boa noite, Mónica. Bom, o que nós pensamos é que, por aquilo que se sabe, é que os financiamentos que estão a dar aos refugiados dá para cerca de 10 meses para terem uma vida desafogada durante 10 meses em que não estão dependentes de rendimentos que tenham que ter e que, portanto, ao fim e ao cabo, ter um trabalho que lhes dê esse rendimento. Portanto, o que nós achamos é que é uma solução pensada em cima de joelho. O que as pessoas que vêm para cá ou para outro país qualquer não vêm atrás de esmolas, mas sim de trabalho. Portanto, essa proposta não estou a ver que trabalho é que lhes vão dar ao fim dos 10 meses quando acabar. E chama a atenção que há situações em países tipo Uruguai em que os imigrantes já querem voltar não para, é evidente, para o cenário de guerra, mas para os locais de onde vieram, os campos de acolhimento. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, mais uma vez, a Europa reage tarde, mal, e que o que nós vamos ter o que está a fazer é apenas empurrar com a barriga um problema. E eu chamo a atenção que muitas vezes começa a sair para trás para ver qual é a causa do problema, e eu convido as pessoas a olharem para os mapas do Médio Oriente e também da África e onde reparar que as linhas desses países é tipo régua esquadro. Portanto, não há noção de pátria. Ok, obrigado. Eu peço que... Não tenho que pedir já falámos longamente sobre isso. O que eu vejo aqui são os dois partidos, digamos assim, talvez mais à direita nestas eleições. Pelos vistos, há absoluta concordância neste tema. Mas, de qualquer modo... Não concordo. Não. Então... Talvez explicar porque é que não concordam. Porque é um partido que se diz de raiz democrata cristã. Sim, aliás, estaríamos a negar Foi exatamente uma das famílias fundadoras do projeto europeu, que era um projeto também de acolhimento. E infelizmente foi barrida de mapa por aquilo que nós sabemos. Mas quiserem então... Não, as razões são... Nós olhamos para as nossas possibilidades e para as nossas necessidades, não é? Pronto, é por aí que começamos. No caso de Portugal... 50% da população ganha 600 euros por mês,
20% entre desempregados inscritos e aqueles que não estão inscritos não ganham nada. Portanto, temos 70% que não têm trabalho ou então têm um trabalho precário. Não é? Não estou a ver como é que uma sociedade que está alicerçada nesta situação consegue oferecer trabalho a pessoas que vêm de fora. Parece muito próximo de um partido que se diz nacionalista e que não quer abrir... Não diz. É nacionalista. Mas parece-me de facto muito próximo. Digam então o que é que nos diferencia. Há uma grande diferença. É que, se quiser falar aqui... Eu falo com o Sérgio. É que o Partido Pro Vida é um partido que está, de certa forma, enfeudado ao discurso politicamente correto. E, portanto, acabam por pegar com pinças em coisas que, se calhar, no seu íntimo até nem pensam. Mas nós dizemos preto no branco, com toda a clareza, aquilo que se passa. E vamos lá voltar ao princípio. Não se trata de migrantes. Isso é uma mentira da comunicação social que quer mudar os conceitos, quer formatar as mentes. Um migrante pressupõe que não haja fronteiras. Um lisboeta que vai viver para os Açores é um migrante. Estamos a falar de imigrantes. E esta questão de estou a fugir à guerra também é uma grande mentira, porque isso é uma minoria de refugiados. Aqueles que são efetivamente refugiados são minoritários. Nós o que vemos, sobretudo, é homens, jovens, portanto, bem nutridos. Todas as imagens que vemos diariamente são falsas, na sua opinião? São montagens? Não. Passam só aquelas que vos convém, que é diferente. Passam só... Porque basta ir à net e ver-se imensos vídeos de pessoas a dar-lhes comida e serem agredidas porque a comida tem o símbolo da Cruz Vermelha, e é exatamente essa a situação. Portanto, é evidente, daqui a uns meses, quando se esgotarem os fundos da Comunidade Europeia, da União Europeia, para essa gente, o que é que eles vão fazer? Estava a dizer qual é a diferença, de qualquer modo, que eu ainda não entendi. Porque me parecem, de facto, muito próximos. Nós não queremos aceitar... E de qualquer um, estamos a falar de dois partidos que têm muito pouca implantação eleitoral. Ou seja, o eleitorado não parece estar a dar razão... Não, desculpe. Disse-me... Desculpe, mas já agora, se quiser, essa parte eu não posso deixar passar em branco. Não, mas por favor, é que os portugueses não nos conhecem. Porque nós estamos a viver sobre a máfia da tirania dos grandes partidos que se blindam eles próprios, e a comunicação social não dá voz aos outros partidos. Portanto, como é que alguém vota num partido que não conhece? Ou tem alguma dúvida porque é que vocês não dão voz ao PNR? Porque se os portugueses... Está bem, exatamente, sim. Porque se os portugueses conhecessem o PNR crescia como a Marine Le Pen em França, a Frente Nacional. Não tenho a menor dúvida disso. Portanto, comecem a votar no PNR. Eu tenho certeza que o PNR vai crescer muito nestas eleições. Até por causa do atentado contra a segurança nacional e contra a nossa identidade, ao recebermos esta invasão, que é uma autêntica invasão. Então, já agora, eu queria se quiser, porque concorda com esta visão... Não, nós temos uma posição diferente, né? E vai perceber... Mas se quiserem dialogar um com o outro, o espaço é exatamente para isso. Não, nós temos, em primeiro lugar, nós não queremos vender ilusões. Portanto, ilusões, não é preciso dizer falsas ilusões. A dizer, venham, que têm aqui um futuro, porque nós não estamos a ver isso. A democracia cristã não está a ver isso, pronto, em primeiro lugar. E, aliás, os próprios refugiados, eles próprios, por aquilo que se tem visto, não é? Eles nunca pensam em vir para Portugal, eles pensam para vir para a Alemanha e para os países nórdicos. Portanto, não estou a ver, e para o Reino Unido. Mas então o que é que não estou a ver ninguém. Aqui em relação do... Já agora, porque estamos aqui no... Há outra questão que é assim, nós entendemos que todas as pessoas que estejam integradas na sociedade, que aceitem os valores da sociedade, portanto, o que nós chamamos, e damos o exemplo do patriotismo, apesar de haver vários tipos de nacionalismo, e algum deles enquadram-se perfeitamente nas democracias europeias, não é? Tirando aquele que exclui pessoas, não é? Que é o caso, aqui do meu... Mas é que há uma diferença, é que não é possível integrar quem não quer ser integrado, e eles não querem, eles querem invadir e querem impor-se. Isso é um crime contra os nossos povos. Nós também, é assim, quando está fora, portanto, quando as pessoas não aceitam, as pessoas que vêm de fora e não aceitam os valores da sociedade, nem se querem integrar, concordamos que não devem estar cá. Se vierem para cá e se vestirem como agora, nós, a priori, nós não sabemos se as pessoas vão ou não aceitar os valores e se vão ou não integrar. Eu dou este exemplo... Não corramos o risco desnecessariamente, que é evidente. Eu dou este exemplo que são os latino-americanos nos Estados Unidos, em que se vê imensos casos de latinos-americanos a servir nas Forças Armadas americanas e sujeitam-se e dão aquilo que mais precioso que têm, que é a vida pela nação americana, sem lá terem nascido. E para nós não há diferença das pessoas que têm essa atitude entre terem nascido no nosso país ou terem vindo para cá e pronto, olhamos para as atitudes das pessoas, para o comportamento das pessoas
e não há nenhum pedigree, não é? Nesse caso, não é? Portanto, olhamos para aquilo que elas são e o comportamento delas. E vamos só talvez introduzir um outro tema, é muito importante, penso que podem também entrar em diálogo em relação a isso, a questão das pensões, que está obviamente na ordem do dia. Eu só gostava de referir o seguinte, é verdade que toda a situação que se tem passado com a parte do islamismo na Europa tem potenciado uma série de atitudes da sociedade de reação. Pronto, sabemos que há zonas em Inglaterra e em França que é muito em que se calhar já nem se fala em Estado de Direito, não é? E também sabemos que essas situações talvez possamos passar à frente para outro têm tema. potenciado os extremismos, não é? E também sabemos que 93%... Extremismo é trazê-los para cá. 93% dos islâmicos votaram ao Hollande, por exemplo. Isso é uma estatística que não se pode fugir. Portanto, aqui muitas vezes há um bocado de demagogia e também tem que se ter as coisas como é que elas são. Em relação, por exemplo, ao plafonamento, por exemplo, sei que o Sérgio e o seu partido defendem uma pensão condigna. O que é isto da pensão condigna? 600 euros e depois o resto vai para fundos de pensões? Nós acho que 600, 700 euros, não sei o que é uma pensão. Já agora, depois, se quiserem entrar também em diálogo com isso. Nós temos uma proposta muito concreta sobre isso. Mas pronto, então, se quiserem conversar um bocado sobre isso. Nós defendemos um teto para uma pensão máxima que se pode receber. Agora, contrariamente aos partidos da maioria, da coligação, uns mais ou menos envergonhados, portanto, tanto assumem como depois voltam atrás, porque nós compreendemos que eles precisam de um entendimento com o Partido Socialista, que por sua vez ainda esconde mais aquilo que vai fazer. Nós defendemos que há um teto, mas não é um teto de que a pessoa a partir daí vai descontar para o privado. Não, o que nós defendemos é que continua a descontar o mesmo, não é? E o valor acima do qual que nós definimos como teto será injetado nas reformas mais baixas, nas pensões mais baixas. É isso que nós defendemos. Já agora, de qualquer maneira, podem dialogar também os dois sobre isso. Os dirigentes dos partidos do poder falam daquilo que não vão fazer, falam do que não controlam, porque eles não governam, eles são apenas marionetes ou fantoches de ordens que vêm de Bruxelas. E esse palavrão, que é o plafonamento, no fundo é uma camuflagem da privatização da Segurança Social. O PNR tem uma proposta muito concreta em relação a isso. Como todos sabemos, a Segurança Social vai colapsar se não se tomarem medidas sérias e já. E então nós defendemos uma medida de urgência imediata, que é fixar o teto máximo de reformas nos 2.000 euros e acabar com as duplas reformas. Isto para quê? Para podermos alavancar... 2.000 euros, acima disso, é uma pensão milionária, como diz o Primeiro-Ministro? Não, repare uma coisa. Ele não põe o teto. Eu não quero saber o que é que diz o Primeiro-Ministro. Não estou a dizer, como falam em pensões milionárias. Não é milionária. E é evidente que este modelo, não há modelos perfeitos, este modelo vai de alguma forma prejudicar as pessoas que descontaram mais do que isso. Mas estamos a falar de ou salvar a Segurança Social ou então não haver para ninguém. E, se é preciso cortar, não se corta nos mais desfavorecidos, corta-se naqueles que já ganharam mais ao longo da vida, que já puderam acumular e, apesar de tudo, vão ganhar 2.000 euros. E isto para quê? Para podermos alavancar a reforma mínima, a pensão mínima, para 600 euros. Porque achamos que é indigno uma nação tratar como trata os seus idosos. Nós tratamos mal os idosos. Não é possível termos idosos a ganharem pensões absolutamente miseráveis, em que eles passam fome e passam misérias. E por isso... Isso até é um péssimo exemplo para os jovens, porque um dia vão ser eles os idosos. E com esta situação de teto máximo de 2.000 euros e mesmo alavancando a mínima para 600 euros, que queremos implementar já, a Segurança Social poupa 2.000 milhões por ano, que queremos atribuir a abonos de família e políticas de natalidade. Isso é que importa. Já agora só uma pergunta para os dois. Em termos de déficit, muito rapidamente, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, como é que estariam... se entrassem no Parlamento, estariam sentados ao lado de Portugal à frente, imagino, na resposta ao déficit, como é que é? Eu não sei se poderia ainda dar uma chega sobre a questão da Segurança Social. Ok, sim. Aproveitar o seguinte. Só mesmo para terminar. Pronto, para terminar. Há 900 milhões de euros que vão ser injetados ao Orçamento Geral do Estado na Segurança Social. O que quer dizer que ela é deficitária e que já neste momento ela já há vários anos está congelada, com exceção das pensões mínimas. Portanto, ao fim e ao cabo, esse déficit já está a acontecer. Por último, o que nós achamos que é inaceitável é usar-se o Fundo de Estabilização da Segurança Social
nos mercados financeiros, que nós sabemos que são autênticos casinos, desde que ainda não separaram a banca de investimento da banca comercial, e nós achamos que faria muito mais sentido, por exemplo, aproveitar os juros baixos e com o Fundo de Estabilização da Segurança Social e dando o ouro como colateral do Banco de Portugal, aproveitar e reassumir de volta as SCUTs, portanto as PPPs, as SCUTs, em que seria um rendimento muito mais certo e muito mais seguro. Muito rapidamente para terminar. O PNR é um partido que existe desde o ano 2000. O PNR sempre se reclamou pró-pátria, pró-vida e pró-família. E, portanto, é evidente que o Partido Pró-Vida coincide em vários pontos. Eu, aliás, não sei porque é que eles são partido, porque eles deviam ser movimento como eram antigamente. Porque a sociedade civil precisa de movimentos, de associações. Isto é do mesmo modo que se a Associação das Famílias Numerosas, que é fundamental na sociedade, quisesse ser partido. No fundo, são partidos monotemáticos. Portanto, é evidente que há muitos pontos de coincidência, mas depois há uma clivagem total em alguns pontos que são intransponíveis. Okay. Eu quero aproveitar a resposta ao meu oponente. Pode olhar para ele. Não é isso. Eu achei curioso foi o facto de ele primeiro disse o que disse, não é? E a seguir deu a resposta que eu ia dar. Não é? Portanto, tem a oportunidade para dar. Só precisamos mais um segundo, já está dada a mais resposta, alguns. não é? Já está dada a resposta. Para dar essa... Eu apenas queria. Portanto, nós defendemos a inclusão e não a exclusão. Portanto, na questão dos refugiados e dos migrantes. Agora, tem que se lhes dar um futuro. A primeira inclusão é dos nacionais. Primeiro tem que se lhes dar um futuro. Primeiro tem que se lhe dar um futuro. Eu já referi esse aspecto. Não é? E na questão da economia, portanto, sei que o PNR defende a nacionalização de um conjunto de setores da economia. Nós não defendemos isso. Não é? Portanto, há aqui algumas aliás, essa defesa é mais próxima do Bloco de Esquerda, que também defende uma série de setores, tipo aqueles setores mais básicos da economia. Muito rápido. Temos uma mesmo nação fechado. que se preze não pode ter a sua eletricidade nas mãos dos chineses ou ter os aeroportos nas mãos dos franceses. É evidente que todos os nossos recursos estratégicos, os nossos setores fundamentais para a nossa economia e soberania, têm que estar na mão dos portugueses. E, portanto, neste momento é impossível remendar a asneira que já foi feita, mas a prazo queremos recuperar todos esses setores vitais, como é evidente. Agora, comparar isso ao Bloco de Esquerda, pelo amor de Deus, eles são comunistas. Eles também defendem isso. Na questão dos setores vitais também voltarem para o Estado. Fica aqui, temos obviamente pena de não dar mais a palavra, até porque as questões são muito polémicas. Se tivéssemos entrevistas destas regularmente, garanto que o PNR já estava com um grupo parlamentar notável. Não tenho dúvidas. Seria pelo menos uma prova para o eleitorado saber como é que respondia a isso. Não tenho dúvidas. Pronto. E obrigado a ambos, boa noite. E boa campanha, porque estão exatamente em campanha. Obrigada. Muito obrigado.